mulheres, 40 mais estou com elas e homens que estejam aqui também, porque eu sou dessas. Aqui nós agregamos, nós não segregamos. 40 mais estou com elas. O programa que dá voz empreendedora para as mulheres, final de tarde, às sextas-feiras, o melhor dia. E eu tô aqui hoje numa alegria extrema, mas eu nem vou contar por quê. Temos uma convidada para variar, né, Raquel? Muito, muito especial. Toda sexta-feira eu falo isso. Mas hoje, a hora que abriu a tela e eu vi quem era a convidada e ela viu quem era eu, a gente realmente se emocionou, né, Raquel? Quem que a gente está trazendo hoje? É isso aí, gente. Boa tarde. Mais uma sexta-feira com vocês. 40 mais estou com elas. Hoje nós temos aqui uma convidada que tem muito a dizer sobre a Carmen, né? Tem muita história para contar. É uma amiga aí, uma colega de profissão e uma amiga de vida, mas também uma profissional excepcional, Fanny Michel, que é uma jornalista. Fanny Mitchell, Fanny Michel. Aí você edita. Fanny Michel. Eu estava chamando Fanny Mitchell, né? Fanny Michel. Ela que é jornalista, é radialista, professora universitária, tem aí um currículo extenso. Ela palestrou aí para a gente lá numa das empresas que a gente atua, e ela traz aí um know-how incrível, já passou por empresas de nomes renomadas no mercado, inclusive a Globo, né, Fanny? Vai falar aqui um pouquinho para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aproveitamento das redes para o negócio. E ela, como excelente comunicadora, vai trazer aí muitos conselhos, muitas dicas maravilhosas para vocês. Aproveitem bastante. Fanny, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, minha amiga! Carmen, olha, sem palavras, meninas. Oh, que delícia estar aqui com vocês. Ó, a fofoca da Carmen eu não vou contar, não, porque isso aí está lá atrás. É melhor a gente abafar. O tempo que a gente tem aqui é curto, não dá para contar todas as histórias, né, Carmen? Ainda bem. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou amando logo de cara assim, toda essa vibe, né, que é muito legal. E esse motivo de estar aqui, né? Porque hoje empreender não é fácil, principalmente para as mulheres, né? A gente ainda tem aquele estigma lá atrás que mulher tem que lavar roupa. A gente lava, passa, vende, posta e ganha dinheiro com isso. Tá bom para você? Excelente! É isso aí, Fanny. Fala um pouquinho para a gente, só para a gente entender. Você que tem um currículo muito extenso, fala um pouquinho para a gente, primeiramente, sobre a sua trajetória, como você foi parar na comunicação, o que te atraiu. Hoje, você tem uma vida dúbia, vamos colocar assim, né, entre comunicação e dança, mas acaba não sendo tanto, porque a dança também é uma forma de comunicar o corpo, né? Mas vamos falar um pouquinho a respeito, fala um pouquinho aí da sua trajetória para os nossos ouvintes. Ixi, a gente vai fazer 3 programas, é isso? Brincadeira. Bom, eu falo que a comunicação me escolheu, né? Eu tinha apenas 17 anos de idade, quando eu vi aquele Metro News, lembram do Metro News? Eu vi lá escrito, Rede Bandeirantes contrata assistente de contabilidade. E na época, olha só, eu fazia curso técnico, né, que é hoje o ensino médio, né, era o curso técnico em contabilidade. Eu saí correndo para lá e cheguei lá, a minha datilografia era muito boa, até hoje, graças a Deus, e me contrataram como secretária da divisão de cinema. Por que divisão de cinema? Porque era onde iam todos os filmes, né, para a TV. E tinha, na época, na Band, que era um horário que era mais madrugada, que tinha um filme que era legendado, que era para os deficientes auditivos. Ele era em português, legendado em português. E eu transcrevia o filme inteiro. Uau! Mandava depois para a técnica, que é para o GC, né, que é o gerador de caracteres, e eles lá digitavam e colocavam, depois editavam. E eu, quando entrei na Band, eu fiz assim, isso é a NASA. É aqui que eu quero ficar. Olha quanta luz, quanto botão. Isso é lindo. É isso que eu quero para mim, sabe? E aí eu fui, pouco a pouco, galgando degraus, né? Aprendendo outras funções. E eu falo que eu fiz a faculdade de rádio e TV tardia,
porque eu já estava há muitos anos na profissão. Só que a gente só ter a prática não ajuda também, né? É bom, mas é ruim. E aí eu falei assim, gente, eu já conheço isso tudo, por que não pegar a parte teórica disso tudo, né? E aí foi quando eu fui fazer gestão de rádio e TV, já velhinha, foi onde eu conheci a Carmen, nós fomos colegas de trabalho depois, porque eu fui lecionar na mesma faculdade onde eu estudei, e também sou jornalista, tenho um MTB, e então, assim, resumindo, né, a TV me escolheu, e eu falo, graças a Deus, que foi ela quem me escolheu, porque escolher uma profissão não é fácil também não, viu? Resumo é o modo de dizer, né? Porque é impossível resumir a carreira dessa pessoa. Ah, Porque para assim, com isso. ela é aquela professora que os alunos falam assim, dá para ficar mais um pouco? E a faculdade fechava o portão e os vigias eles tinham ódio da gente, porque éramos eu, ela e mais uma professora que depois que acabava a aula a gente ficava dentro da sala de aula com os alunos ainda, ou trabalhando, ou conversando, ou batendo papo mesmo. E nós éramos as últimas a sair, as últimas para ir para o estacionamento, a última a sair pelo portão. Nós éramos odiadas pelos vigias, né? E eu acho Tudo que bem, né? Pelos vigias, tudo bem, desde que a gente é amada pelos pelos alunos, né? alunos, né? E eu acho que hoje é muito bom a gente estar com ela aqui, Raquel, porque a gente vem de uma sequência muito das pessoas mais novas, né? As redes sociais, é, tudo guardado agora na caixinha de algumas redes, LinkedIn, Instagram, mas o que a gente traz hoje aqui e o que a gente levava para os nossos alunos é a comunicação como um todo, como uma ferramenta poderosa mesmo, de transformação, por onde você se expressar, de que forma você se expressar. É aquela coisa que a gente diz, o corpo fala, a mão fala, e nós viemos de uma sequência, Fanny, que no mês de setembro nós falamos sobre tráfego pago, nós falamos sobre reeducação digital, nós falamos sobre. O que mais, Raquel? A Nós gente viemos teve. nessa pegada de tecnologia mesmo, né, de marketing digital. E hoje você vem abrir o mês de outubro com um tema que vai amplificar tudo isso. Que vai Vou amplificar tentar, tudo isso, eu né? vou tentar. E aí a minha primeira pergunta é assim, nós fizemos uma transição de carreira, porque você também fez, você, né, por muitos anos estivemos ali na, né, GLS, né? Que na Sim, nossa época era isso, giz, lousa e saliva. Não tinha muita Canva para saliva. preparar a apresentação, né? Não tinha o Não, Canva. não. PowerPoint era um luxo e a gente ainda pedia para quem sabia mexer, né? E quando a gente achava que não ia dar, ok, vai na lousa mesmo, né? Isso mesmo. E aí eu queria que você abordasse um pouquinho como é que essa transição te fez chegar na sua própria empresa de comunicação. Carmen, eu saí do estado de São Paulo em 2011. E aí eu me vi num lugar onde só tinha gado, cavalo, mato, porque eu fui morar numa fazenda. E numa cidade onde tinha 3.000 habitantes. Que chá. 3.000 habitantes. Aí a gente brincava na época que aí a gente foi para lá, né, em 3 pessoas, né, a família, virou 3.003 habitantes a cidade. Eu falo que chato, mas é o que a gente quer hoje. Não, eu amo campo. Eu falo que eu sou a paulistana que mais gosta de ficar lá, principalmente em Minas. Eu amo Minas. Enfim, em meados de 2011, eu fui embora para essa cidade. E aí, acredite, eu fui fazer crochê.
tapete mesmo de crochê, sabe? Mas a adrenalina do dia a dia, do hard news, da sala de aula e tudo mais, assim, os próprios alunos não me deixavam quieta, porque eles viviam me mandando mensagens, e a mensagem mais gostosa que eu guardo até hoje na minha vida, e olha que já faz tempo que eu saí de sala de aula, foi um aluno que falou assim para mim: professora, a culpa é sua. Como eu tinha acabado de voltar de São Paulo, e eu tinha acabado de entregar as notas dele, eu fiz assim, quer ver que eu reprovei o moleque? Aquele pânico que dá na gente, né? Fui olhar o que era. Era por quê? Porque eu tinha identificado que ele tinha uma voz muito, muito boa, maravilhosa, um baita de uma locução. Só que a edição dele, que aí eu puxei a brasa para minha sardinha, claro, né? Porque eu sou uma editora de vídeo nata, né? Eu falei para ele assim, cara, você tem certeza que você quer fazer locução? Porque a sua edição é impecável. Aí ele falou, a culpa é sua, porque eu fui contratado pela Record como editor de vídeo. Isso até hoje me emociona, sabe? Porque, assim, essa coisa de identificar qual é a qualidade daquele que está ali na sala de aula, vislumbrando alguma coisa, e você olha e você fala, não, cara, você vai se dar melhor daquele jeito. Que é isso que a gente conversava muito, né? Com essa conversa que você falou, que a gente ficava em sala de aula. A gente consegue identificar. Então, assim, isso é uma paixão. Eu amo lecionar, amo. Pois, enfim, aí, muito bem, fiz meu crochêzinho, uma coisinha aqui, outra ali. Na época não tinha essa coisa da edição não linear, né? Que hoje é tudo no computador, tudo muito lindo, maravilhoso. Até tinha, mas era muito caro os equipamentos, né? Mas eu consegui ali começar umas coisinhas aqui, outra ali, outra colar, nananana. Bom, enfim, 2 anos ali nessa cidade, eu fui embora para Uberaba. Fui embora para Uberaba, já trabalhando com agronegócio, e foi aí que deslanchou tudo, e eu continuo no agronegócio até hoje, faço muitas outras coisas, mas o agronegócio também é uma outra paixão. Aliás, eu vivo cheia de paixões, né? E fui aprendendo cada vez mais a edição não linear, apesar de já estar ensinando isso lá na faculdade, né? E a partir daí, eu trabalhei numa multinacional, não vou dizer o nome aqui, né, no meio da pecuária, e não me dei muito bem lá com essas coisas, enfim. A gente que é radialista nato, jornalista nato, a gente segue direitinho as regras, bonitinho ali. A empresa, porque era de outra categoria, vamos dizer assim, indústria, né, queria que eu me encaixasse no horário deles. Não, pera um pouquinho. Vocês me contratam como radialista e eu sou obrigada a cumprir o horário de um radialista, que são 6 horas por dia, né? Enfim, não deu muito certo, e aí eu fui para uma outra empresa. Nessa empresa eu fui diretora deles, diretora praticamente geral em toda a parte audiovisual, também na pecuária. A partir daí, a minha filha ficava sozinha em determinado horário. E aí eu cheguei para o diretor, pro dono, né, dessa empresa, e falei assim para ele, deixa eu trabalhar home office. Eu estou falando de 2013, 2014. Isso não existia, né? Ele falou, não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Peguei o computador, fui para minha casa e provei que dava certo. Então, eu só ia para a produtora quando realmente precisasse, uma reunião, alguma coisa assim. Eu fazia tudo de casa. Editava, coordenava os editores e tudo mais. Deu super certo. Fiquei alguns anos com ele. E depois surgiram mais umas outras coisas, e aí foi que eu parti para trabalhar por conta própria. Falei, pera um pouquinho. Eu tenho equipamento, eu tenho know-how, eu tenho nome no mercado, eu sei fazer isso, e eu não preciso estar presente em lugar nenhum. Vou encarar, seja lá o que Deus quiser. E a partir daí não parei mais. Desde 2014 eu trabalho home office. Eu nunca mais pisei, botei o pé numa empresa para trabalhar todo santo dia. E vindo da pecuária, onde a gente precisa, né, abrir um pouco mais o leque. Hoje não, hoje você olha, os pecuaristas estão, graças a Deus, extremamente tecnológicos, né? Mas a gente está falando lá de 2014, onde tudo era no Facebook. Como é que faz, como é que deixa de fazer? E eu fiquei assim, eu falei, gente, esse povo precisa de uma direção, né? Está mudando o jeito que a gente se comunica, está mudando isso. Hoje, o êxodo rural está ao contrário.
né? O filho sai da fazenda, estuda e volta para colocar aquilo em prática. Então, a gente tem que pensar na comunicação para o filho do dono, não só para o dono. Mas como é que você chega no filho do dono? É difícil. Na época era, porque o dono sempre está à frente, até hoje ainda estão à frente, né? A gente está falando de produtores rurais que vão até o fim ali e quer mesmo na lida, acorda às 5 da manhã, vai dormir cedo. Tem muitos produtores assim, mas graças a Deus, hoje, 2025, e com a pandemia, eu falo que a pandemia teve os seus dois lados, então eu gosto de olhar sempre para o lado positivo. A pandemia aumentou esse processo, ela veio numa velocidade tão grande de que precisava fazer algo, porque a gente não podia sair, a gente estava em lockdown. E aí? Como é que eu vou vender uma galinha, um pato, uma marreco, um pijama, se eu não posso sair? Aí acordaram, né? Opa! Rede social. Tanto que se você estudar a história, né, do marketing digital, ele estourou na Covid. Sim, sim. Total. Porque foi necessário. E foi necessário de uma forma global, gigantesca, e ninguém estava preparado para isso. Eu não estava preparada para isso. Por mais que eu trabalhasse home office, não sou eu não sou absolutamente ninguém perante um monte de gente que tem essa coisa do digital já no sangue, né? E aí eu falei assim, mas espera um pouco. Aí eu comecei a olhar as redes de um, as redes de outro. Tá bom, não? Não tá bom, não. Não é assim, né? As pessoas não têm paciência para ficar vendo um vídeo de 7 minutos da sua fazenda. Como é que a gente vai fazer isso? Mas até você convencer que não era daquela forma, que funcionava de outra, a Covid já tinha passado. Mas tudo bem, a gente fez. A gente foi plantando essa semente, né? Hoje você vê nas redes vídeos maravilhosos que você faz assim, você pegar lá atrás, eu não vou muito longe, eu estou falando, vamos falar antes da Covid e pós-Covid, vamos falar de uma cerca de 5 anos, né? Por aí, estamos falando de 2019 a 2025, então 6 anos, né, de espaço de tempo, a gente deu um salto gigantesco com essa coisa do vídeo, da divulgação, da venda online. Agora eu te pergunto uma coisa, será que todo mundo sabe usar o online em prol do seu negócio? Não. Com certeza não. Não. Até Essa mesmo é a porque, chave, né? até mesmo porque pensa no seguinte, vamos lá, no meu caso, tá? Tudo bem, assim, a Casa de Ferreira espeta de pau, fato, culpada, nem tudo eu posto nas minhas redes. Por quê? Falta de tempo, às vezes, sabe? Às vezes eu olho assim e falo, nossa, eu preciso administrar melhor as minhas redes. Porque eu prefiro dar preferência para o meu cliente, até mesmo porque ele é meu cliente, do que para as minhas. Né? Porque aquele boca a boca, Carmen, ainda está valendo. Isso não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca, né? Esse boca a boca vale, e vale muito, porque quem te conhece como profissional, ele vai te indicar. Mas se você está falando de um mundo globalizado, a gente está falando de uma rede global, vamos falar de Instagram? Pode falar o nome, né? Pode, deve. Vamos falar de Instagram, né? A Meta comprou o Instagram, que comprou o WhatsApp, que comprou o Facebook, enfim, comprou tudo. Quantas pessoas sabem que podem interligar Instagram e Facebook? Uhum. Não faço ideia, porque eu não vou fazer o levantamento agora para vocês. Mas poucas, né? Não é assim. Quem usa 100% o Instagram está usando 100% o Facebook. Não usa, não aproveita, porque faz ela separada. E a gente tem uma ferramenta lá dentro que você interliga. Mas aí que está a atenção. Você está interligando, conectando, né, na verdade, o seu Instagram profissional para a sua rede do Facebook pessoal, tá errado. Tá errado. A Fanny pessoal é a Fanny que dança zumba, é a Fanny que vai na festa, é a Fanny que faz palhaçada, é a Fanny que passa vergonha no karaokê do aniversário. Essa sou eu. É a Fanny que faz esportes radicais.
que lesiona num jogo de vôlei, não pode mais jogar, enfim, tudo bem, aí eu parti para zumba, tá ok, né? É onde eu posto, eu com roupinha de treino, eu vou fazer isso na minha rede profissional? Jamais. Na verdade, nem tem a minha cara na minha rede profissional. Você vai ver a logomarca da minha empresa para identificar e os trabalhos que eu faço. Eu divulgo os meus trabalhos, divulgando os trabalhos dos meus clientes. Foi eu que fiz. Não é? Então, vamos lá. Raquel, você vende pijamas. Você acha legal você postar você com pijaminha curto desse tamanho, você sendo dona da loja? Não. Imagem. A sua imagem. Você é a dona. Nossa, que coisa mais antiquada. Fania de 1800 e Guaraná com rolha. Sou. E isso ainda fala alto para o seu cliente. Quem é o seu público? Você fez uma pesquisa de mercado? O seu público aceita isso? Beleza, vai fundo. Seu público não é desses? Cara, muda isso, porque senão você vai levar o seu negócio à falência. Fanny, uma coisa interessante que você colocou aí, ainda essa semana eu estava abordando isso com os meus alunos em sala de aula, numa aula sobre branding, o curso de PP, lá um beijo para os meus alunos do 4º semestre. A gente estava falando exatamente sobre isso, eu estava explicando para eles exatamente a diferença do produto e do serviço, né? Que o produto é algo tangível, que você consegue mostrar o valor para o cliente já através da qualidade, da linguagem do produto, da apresentação e por aí vai. E como que você consegue fazer isso, passar essas informações através do seu serviço, quando o seu produto é um serviço? Parece um pouco complexo o que eu estou falando aqui, mas vou colocar no meu caso. RFT Soluções Criativas, que é uma consultoria, uma empresa aqui de marketing e vendas, a empresa da Carmen, a Trade Trends Insights, que é uma empresa é uma consultoria de pesquisa de mercado, de marketing estratégico, enfim. Então, são serviços. Uhum. Como que a gente vai vender, provar para um cliente que não conhece a gente que o nosso serviço ele tem um resultado? Através exatamente da consistência que você trabalha, dos resultados que você apresentou de outros clientes e muito em função também dessa troca do boca a boca. Até porque nos momentos de prospecção, Fanny, eles nos perguntam quais os resultados que os seus clientes já obtiveram. Sim, sim. Eu acho que eu tenho uma vantagem comparado a vocês. Por quê? Porque a minha prova é o vídeo que está postado. É o vídeo que ele postou nas redes dele. É o retorno que ele teve com um contato no direct ou no WhatsApp. É o retorno que ele teve durante o leilão dele ou no pré ou pós-leilão. Entendeu? Porque como eu trabalho 99% com agronegócio, está muito ligado à venda do animal. Sim. Então, assim, isso é uma coisa a meu favor. Quanto a separar né, e de mensurar isso, no meu caso, eu não vou mentir para vocês, é difícil. Por quê? Porque eu tenho como provar para eles. No caso de vocês, é um negócio primeiro no papel, né? Primeiro é um estudo. Mas eu acho que sim, vocês têm como provar. Como? A gente já fez serviço de graça pra caramba para mostrar que você consegue fazer. É um cliente em potencial? Ele é em potencial? Veio do boca a boca? Isso eu estou falando por mim, tá? Ele veio do boca a boca, ele viu o seu trabalho, ele te analisou, chegou em você e falou: vem cá, mulher, vamos conversar. Eu quero saber como é que você prova isso para mim. Eu sou assim, muito sincera e falo assim: como é que você chegou até a mim? Porque você viu. Senão você não teria chegado até a mim. Começa por aí, né? Putz, mas se eu falar assim com alguém, eu perco o cliente. Claro que não nessa finesse que eu falei para vocês, porque eu sou grossa, feito coice de cavalo, né? Mas, enfim, então, assim, então tenta fazer alguma coisa para ele que não te onere muito, porque a gente tem, assim, um tempinho ali, que você fala assim, eu tenho aí uns 10 minutos que eu posso ceder para esse cliente, para dar uma prova para ele, sabe o petisco, assim, aquela coisa do, deixa eu dar uma degustação, dá essa degustação para esse cliente, nem que seja um vídeo de 30 segundos, se for em vídeo, no meu caso, tá? Ó,
Tá aí o seu vídeo, era isso que você queria? Era isso que você pensou? Nossa, é isso. Ou não tem. Então, ali você já perdeu o cliente. Mas você arriscou. Sabe uma coisa que é interessante, Fanny? E a Carmen vai saber claramente do que eu vou colocar agora? É interessante quando a gente enxerga potencial em um cliente, que ele não percebe esse potencial que ele tem, que a gente vê claramente que ele tem um produto, uma empresa que dá para deslanchar, e ele não enxerga, e além dele não enxergar, ele não acredita na oportunidade que ele está tendo com a gente. A Carmen sabe exatamente o que eu estou falando. Pior do que isso, ele trava todos os processos que podem trazer melhorias para ele nesse sentido. A questão da autossabotagem. Autossabotagem. Mas aí eu vou falar como uma profissional do audiovisual, que é a reta, é a ponta final disso tudo. Porque vocês estão ali, principalmente a Carmen, né, que vem da pesquisa de mercado, que, assim, eu acho fascinante a pesquisa de mercado. Porque sem ela, sem a pesquisa da Carmen, você, Raquel, não consegue fazer todo o projeto para eu executar. Sim. A gente nunca trabalha sozinho, né? Então, no meu caso, é mais fácil de eu mostrar para ele que ele está indo pela linha errada ou não, porque ele vai ver o produto dele e vai fazer, nossa, foi isso que eu pedi? Não gostei, né? No caso de vocês, ele não consegue imaginar esse todo. Então, eu vou até, não querendo desmembrar, né? Mas a gente trabalha sempre em equipe mesmo, assim, é legal nós três aqui sermos amigas. Por quê? Porque num cliente em potencial, você concorda que o cliente em potencial é para nós três? Por que não mostrar para ele que o que a Carmen fez na pesquisa funciona em todo o relatório, processo e tudo mais que a Raquel vai fazer para eu executar? E ele só vai ver essa sintonia, né, Fanny? Quando você precisa. Ninguém trabalha sozinho. Por mais que a gente esteja separado, você vai precisar de um profissional de cada ponta. Claro. Eu tenho um exemplo bem fresquinho, desculpa, Fanny. Imagina, é que eu ia falar, eu não vou roubar o cliente de vocês, porque sem vocês eu não tenho cliente. É exatamente isso que eu ia falar. Ontem me chamou um prospect que veio de uma palestra que eu ministrei na Associação Comercial semana passada. A Raquel estava lá também. E a empresa é uma empresa de gestão financeira. E aí eles gostaram muito da palestra, porque eu falei um pouco sobre posicionamento estratégico, sobre dress code, né, que é o que a gente está falando agora. Essa coisa de você ter uma rede da empresa, a outra não é. Sim. E o dress code como figura de linguagem, né, que fala quem é a empresa também. E aí ontem a gente conversando e tal, e eles falaram, a gente também conversou com a Raquel. Eu falei, então, eu e a Raquel somos parceiras de consultoria, ela com a consultoria dela, eu com a minha, nós integramos os nossos serviços, ela usando a minha expertise da pesquisa e da parte estratégica de marketing, e ela trazendo mais a parte de vendas, de criatividade, do marketing digital, que eu não discuto. Marketing digital, quando alguém me pergunta, eu falo Raquel Fonteles. Sim. Né? Porque eu, quando muito, sei palpitar. Então é isso que acho que é sobre isso que você está falando, né? Sim, a gente se conheceu na semana passada, traz uma conversa ontem. É um prospect, viu, Raquel, para nós duas. Legal. E eles são bem perdidos. E eu estou trazendo isso para avisar também que chegamos em 29 minutos. Vamos fazer 2 programas. E não chegou nem na metade do que essa mulher tem para falar. Não, e eu lamento. Ué, vocês querem fazer uma continuidade? A gente pode parar. Eu acho que vai ser necessário, né? Porque olha, eu queria que você falasse agora, assim, os códigos de comunicação, porque eu acho que é tão rico isso. Nossa, a comunicação, quando você está falando para uma audiência não qualificada, pouco qualificada, médio qualificada ou muito qualificada.
Nós temos que entender quem é a nossa audiência. Tá. Essa já é a pergunta, é isso? Sim, sim. Tá. Não, porque editor pensa como editor, entendeu? Então, pera lá, qual que é o corte dela para eu começar? Carmen, é o seguinte, eu não vou usar palavras de código, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, para você se posicionar como uma empreendedora, tá? Primeiro vem o código de ética. Nunca minta para o seu cliente. Nunca, nunca. Ai, acabou com esse negócio de home office, né? Eu fiquei sem internet, por isso que eu não te respondi. Cara, não dá uma dessa. Isso não é legal, isso já está batido, sabe? Seja honesto com ele, para que ele seja honesto com você. Mas vai depender, tem cliente que entende isso. Não, trate seu cliente de igual para igual. Como é que você quer ser tratado? Se coloca no lugar, empatia. Né? Então, isso é um código de ética. Começa por aí, acho que em tudo na vida a gente precisa ter ética. Né? Aí você imagina uma pessoa que não te conhece, veio, né, por meio de, sei lá, do Instagram, ou enfim, de alguma coisa que você fez, e essa pessoa não tem verba. Agora eu estou falando de público, vamos colocar ABC, tá? Vamos falar do público C, que é o empreendedor. Eu vou falar do vendedor de hot dog na porta da escola com a carrocinha. Desculpa, gente, corta isso. Com o carrinho de hot dog dele. Tá? Então, a gente vai falar sobre a venda de negócio dele. Ele tem Instagram, ele tem espírito empreendedor, porque senão ele não pegava um dinheiro emprestado, sei lá, no banco ou com alguém para comprar o carrinho dele, para comprar um material de qualidade, para estar ali limpinho, de máscara, de touca, com todos os apetrechos que precisa, os aparatos, cuidados, etc. Licenças, né? Porque ele paga por isso, e nem por isso nós que somos da comunicação vamos dizer, puta, um cliente de carrinho de hot dog, ele tem o mesmo valor do que o CEO de uma multinacional. Claro. E detalhe, às vezes, e eu acho que eu vou me arriscar, que mais de 50% das vezes é esse que vai te dar um volume de trabalho que vai te render mais e vai fazer a sua própria propaganda. Sim. Perfeito. Então, não é para diferenciar o seu tratar com esse. Tá, mas aí do público A, eu não posso cobrar, eu vou falar um valor irrisório, tá, de vídeo. Eu não posso cobrar que a gente chama de chamada, né, que você chama de propaganda, enfim, uma chamada do meu negócio de 30 segundos, não vou cobrar do CEO da multinacional R$5.000 como eu cobrei do público B, porque o público C não vai te pagar isso de jeito nenhum, porque ele nem ganha isso por mês, tá? Vamos menos, né? Não vou cobrar. Por que não? Porque ele é CEO de uma multinacional, seu trabalho vai ser diferente, vai ser melhor para ele e pior para o público C? Que profissional que você é? Entregue o mesmo produto, com a mesma qualidade, com a mesma responsabilidade para todos os públicos. Se você é um profissional de comunicação, um profissional de audiovisual, e você quer transmitir a mensagem, ela é igual para todos. É o seu produto, é como você trabalha, o tipo de produto que você usa, a qualidade que usa. Por que o seu vai ser diferente? Você está contradizendo aquilo que você fala. Estou aqui falando, olha, cobre de igual para igual. Aí vem uma multinacional e fala para mim, então, sabe aqueles 5.000 que você falou lá no programa? Quero que você cobre o mesmo. Tá, é de 30 segundos, eu cobro 5.000. Palavra dada. Isso mostra que você é o quê? Transparente. Sim. E eu acho que isso na comunicação, infelizmente, lá vamos nós, Raquel e Carmen, está cada vez mais fosco, né? Está cada vez mais escuro. Entendo, a gente precisa de dinheiro para pagar a conta, mas para pagar a conta, você tem que trabalhar bem. Eu acho, Fanny, que está cada vez mais raso. As pessoas só ouvem até aquele limite do que elas querem ouvir.
Sim. A comunicação está sendo de um lado só, né? Porque antes era receptor e emissor. Canal, lembra? Receptor, emissor, Né? canal, Né? meio. A gente aprendeu isso, né? Pois é, a gente aprendeu isso. Tanto que a gente está falando aqui de pesquisa de mercado. Eu fui dar uma palestra na Universidade em Guarulhos, a primeira coisa que eu falei para eles, estudaram o seu público? Foi ou não foi, Raquel? Foi. Vocês estudaram o seu público? Vocês fizeram pesquisa? Olharam para minha cara como se eu estivesse falando de dinossauro. E eu vou falar mais E eu uma sei coisa. que o professor ensinou, só que não prestou atenção. Não, nem é isso. Você sabe que na consultoria eu passei por várias transições, a Raquel sabe disso. Nós chegamos juntas à conclusão de que eu não posso colocar na frente que a minha consultoria tem como expertise a pesquisa de mercado. Porque senão ela não é bem-vinda, não é bem vista? Ninguém quer pagar. Eles entendem que é muito caro. Eles entendem que é caro, que é demorado, e eles, assim, é aquele imediatismo. Ah, mas eu já sei quem é o meu cliente, qualquer coisa eu dou uma gugada. É isso Não que é eu ia te falar. A IA faz. É isso que eu ia te falar e que eu também falei na palestra. A IA, ela está sendo alimentada por nós. É você que está ali na raça, fazendo a sua pesquisa de mercado, é pela Raquel, fazendo todos os prospectos e essa coisa da papelada toda. Ela está sendo alimentada por nós. Por nós, exatamente. Que será alimentada pelos nossos alunos, que será alimentada pelos nossos clientes. Não sei se os nossos netos, bisnetos, tataranetos vão conseguir trabalhar com a IA puramente, porque ela tem que ser constantemente alimentada. Ah, eu dou um Google ali, tá tudo bem. Não tá, cara, não acorda! Tá. Se você não souber interpretar, se você não sabe de onde veio aquela informação, se você não checar as fontes que a IA traz para você, e eu tenho falado isso em alguns grupos que eu estou. Eu até vou fazer aqui um merchan, que eu tô no line-up de palestrantes do Branding Summit agora em outubro, né? Uhul. E assim, sabe qual é o tema da minha palestra? Pesquisa de mercado? Quem é você na fila do branding? Adorei! Nossa, o título é maravilhoso, tá de parabéns. E eu coloquei esse título exatamente pensando nisso, porque uma marca, ela não surge apenas do esforço do design, ela não surge apenas, o nome da minha empresa é o meu sobrenome mais o sobrenome do meu sócio. Não. E né, a empresa, ela tem que estar conectada com o seu consumidor, com as características dele. Gente, Coca-Cola vende uma merda de algo que não faz bem para nada. Só que há 60 anos é a mesma tipologia, é a mesma cor. O que muda? A Coca-Cola é exatamente o que a Fanny trouxe para a gente hoje. Ao longo da mudança dos séculos e dos anos, a Coca-Cola acompanha a comunicação assertiva para o consumidor. Porque ela conhece o público dela. Ela conhece, ela sabe que a Coca-Cola é tomada pelo filho, pelo pai, pelo avô, pelo... Ele só tem que acompanhar o que está em alta. Por que os outros não vão? Porque eu não sou a Coca-Cola? Você não é a Coca-Cola porque você não acredita que você já é uma Coca-Cola. Simples assim. Acho que com essa fala a gente fecha, né, gente? Porque assim, né? Vou ter que agora pedir para a Coca-Cola me patrocinar. Né? Patrocina nós, né? Patrocina a gente que a gente merece. Olha aqui o merchan que a gente fez, por favor. Então, gente, é muita pauta. Se a gente pegar tudo isso e colocar numa salada e bater, vai ser muito nutritivo para muito empreendedor. Eu termino com essa analogia, porque a gente falou de muita coisa relacionada à comunicação, a como se portar nas redes, a como otimizar as redes para o seu negócio ser desenvolvido, independente da área. A gente está falando aqui, a gente tem mencionado em alguns programas anteriores, até em palestra, na última palestra da Carmen, na hora do pitch, eu fiz questão de colocar isso também,
quando a gente aborda a questão do desenvolvimento, tem muitos empresários que não se sentem empresários, então, na hora de ir para as redes sociais, eles não sabem o que fazer ou como fazer, muito menos. Então, a gente tem várias questões aí atreladas à comunicação que a gente precisa desenvolver. Então, independente da área, eu acho que é você, de fato, conhecer o seu público, entender qual que é a sua mensagem, trabalhar essa mensagem e entregar ela da forma correta, dentro de uma transparência que nem a Fanny bem colocou aqui. Acho que é isso, né, Carmen? A sexta-feira não podia estar melhor. Eu estou aqui abrindo para agradecer a Fanny Michel, minha amiga querida. Acho que tivemos um hiato aí de mais ou menos 15, 16 anos, mas quando a gente se olha, quando essa câmera abriu e a gente se olhou, nós somos as mesmas pessoas, porque temos o mesmo olhar, a mesma afinidade. Parece que esses 15 anos foram 15 minutos. Estou muito feliz, Raquel, pela surpresa que você fez de trazer a Fanny para o nosso programa. Eu estou muito grata e, gente, assim, acessem Fanny, porque essa mulher tem muito, muito conhecimento. E não é só na área de comunicação. Eu acho que de vivências e experiências, a gente atinge uma maturidade que a gente está aqui para contribuir para o crescimento pessoal e também profissional de muitas pessoas. Fanny, muito, muito obrigada. Eu sei que você está atrasada, que você tem uma aula de Zumba. Porque agora também tenho essa, né? Eu fui fazer o curso de instrutora de Zumba. Eu ainda estou num laboratório com uma parceiraça, assim, que eu amo de paixão, Ana Pantera. Já eu chego aí. Quais são as redes? Aonde as pessoas podem encontrar seus serviços? Fanny Michel Comunicação é a minha rede profissional. A particular, vocês só vão ver Zumba, só vão ver treino. Então, vai lá. Fanny Michel Comunicação. Um beijo, Fanny. Muito obrigada. Amém! Até a próxima. Estou prontíssima já para a próxima. Não, bora? Com certeza. A gente já tem um gancho aqui para as próximas pautas. Fanny, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Que foi muito enriquecedor esse papo. Você trouxe aqui vivência, você trouxe aqui despertar para novas experiências também. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre esse gancho da dança. Hoje não deu. Mas é isso, minhas queridas ouvintes, meus queridos ouvintes aí do outro lado, muitíssimo obrigada. Mais um programa 40 mais estou com elas. Só lembrando aqui, deixando as nossas redes, o @40 mais estou com elas, o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube. Sigam lá, acompanhem os nossos programas. Quem ainda não viu, além das reprises 2 vezes por semana, às terças e sábados, na www.radio Empreendedora. Nós te esperamos aqui. Toda sexta-feira o nosso encontro, né, Carmen? Às 17 horas. E essa semana é uma semana muito especial. O Walter vai ficar feliz com o que eu vou falar agora, porque ele recebeu um e-mail do TikTok parabenizando pelo número de compartilhamentos que a programação da rádio tem alcançado. É isso aí, além de alcance em alguns países, né, de presença em alguns países, a gente também, em algumas capitais do Brasil, a gente está numa performance muito boa, e claro que tudo isso a gente quer agradecer a você, e do outro lado, a gente sempre traz, cada convidada maravilhosa que a gente traz, que nem a Fanny hoje aqui, a gente traz para agregar para vocês aí do outro lado, para ajudar, direcionar. A gente sabe que ser empreendedor é muito difícil, nós aqui somos também, é matar um leão por dia, uma vaca por dia, né, Fanny? Não mata a vaca, não, deixa ela dar filhote. Mata não, A da vaca a gente só quer o leite mesmo. Entendeu? Leite, bezerro. Né? Lógico. É basicamente isso, mas o que a gente está aqui é para integrar todo esse conhecimento e fazer com que gere para vocês crescimento. Muito obrigada pela presença, pela parceria, pela audiência. E mais um programa maravilhoso, 40 mais. Sextou com elas. Beijo, aí, gente. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.